Aí, aqui parece que começou. Foi. Foi. Gente, então, boa noite. Acredito que talvez mais algumas pessoas possam ir entrando, mas para a gente também não atrasar a rotina de todo mundo, a gente já vai iniciando. Eu já vou me apresentar também brevemente, mas antes quero só dizer para vocês que caso vocês queiram perguntar ou se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, eu vou estar na tela da apresentação, mas vocês liguem o microfone ou sinalizem ali no chat que eu vou respondendo também, tá? Não precisa deixar para o final, que às vezes a gente está ali numa discussão e é interessante já responder a pergunta. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre enurese noturna e as evidências que a gente tem. É um tema que eu particularmente gosto muito. Quem trabalha comigo ou me conhece sabe que eu gosto bastante desse tema, mas tenho ficado preocupada em algumas questões, principalmente da falta de conhecimento, às vezes, dos profissionais em relação ao tema. A gente sabe que hoje existe tratamento especializado para enurese, e eu vou abordar um pouquinho disso também, mas a gente precisa que todos os profissionais de saúde que atendam a criança tenham uma mínima noção para orientar algumas coisas básicas e também para encaminhar, porque às vezes a gente vê que os profissionais até orientam, mas tem muitas orientações que estão diferentes do que deveria ser feito, do que deveria ser orientado. Então, eu acho que como aqui a gente tem profissionais de diferentes áreas, é legal para a gente poder trocar, para que todo mundo saiba também um pouco do básico e o que existe, né, de tratamento especializado também. Sá, eu acho que o teu microfone está aberto. Foi, agora foi, fechou. Então, eu vou para a página da apresentação, mas qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Vamos lá. Brevemente aqui, para quem não me conhece, então, eu sou fisioterapeuta e mestra pela Universidade do Estado de Santa Catarina, para quem não conhece a UDESC aqui em Florianópolis, fiz pós-graduação em fisioterapia pélvica, atualmente eu também coordeno um grupo de estudos dentro da área da fisioterapia pélvica e atuo como professora em pós-graduação. Já de início, aqui na minha atuação clínica, vocês vão ver que eu coloco tanto a saúde da mulher quanto da criança. Eu me divido nessas duas áreas dentro da fisioterapia pélvica. E aí, algumas pessoas que acabam atendendo adulto ficam na dúvida, né? Como que eu faço para atender criança? Então, assim, desde o dia que eu comecei a atender criança, eu comecei a me especializar na pediatria também. Então, apesar de a gente conhecer a fisioterapia pélvica mais para adultos, para atender na pediatria, né, o ideal seria que os profissionais, que os fisioterapeutas, se especializassem nessa área também. Então, eu acabo estudando e me capacitando tanto para atender adultos quanto crianças. Então, hoje eu vou trazer mais a parte da pediatria para vocês. Aqui, só para vocês terem mais ou menos uma noção de como vai ser a apresentação, então, um pouco da definição, da prevalência, as classificações que a gente tem na enurese, causas, condições que podem estar associadas e fenótipos, um pouco da avaliação, do tratamento, e depois, no final, vou deixar algumas considerações também para vocês. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o conceito, né, e sobre a prevalência da enurese, eu trouxe essas notícias que eu encontrei na internet e que eu já tinha visto, algumas pessoas já tinham me enviado também, sobre a enurese e a questão da punição, a questão dos castigos. Apesar de, né, as notícias que a gente tem aqui, elas são extremas, a gente sabe que se tem notícia, acontece, não acontece só uma, duas vezes, isso acontece frequentemente. E por que eu trouxe esse ênfase já de início? Porque muitas vezes eu vejo que a enurese, né, o xixi na cama, ele acaba sendo um pouco banalizado. Ah, é só o escape de xixi durante o sono, daqui a pouco passa. Mas a gente sabe, eu vou trazer um pouco isso para vocês também, o quanto a enurese, né, o xixi na cama, impacta tanto as questões, né, físicas, mas principalmente as questões psicológicas e emocionais. E não só da criança, mas de toda a família. Então, é muito comum
a gente ouvir que os pais acabam castigando a criança, acabam punindo a criança, e às vezes são punições mais leves, mas a gente tem punições mais severas, e aqui esse caso que eu acho que, né, foi o pior dos desfechos da criança que chegou a morrer por conta do castigo por fazer xixi na cama. Então, por mais que a gente ache que é sutil, que é algo que não incomoda, que é algo que não atrapalha, a gente sabe que na dinâmica familiar e também como a criança recebe isso, como ela se sente em relação a isso, acaba sendo bem prejudicial. Graças a Deus, pelo menos assim, das crianças que eu acompanho, e a minha maior parte dos acompanhamentos são de crianças com enurese, eu não vejo essas punições e essas limitações tão severas, mas a gente vê muitas vezes os pais culpando, de certa forma, os filhos por conta da enurese, sendo que a criança não tem responsabilidade alguma sobre isso, tá? Então, por isso que eu trouxe isso, para já intensificar um pouco a importância desse assunto e por que é tão importante os profissionais de saúde, não só o fisioterapeuta, o nefro, o urologista, falar sobre esse assunto, mas também os outros profissionais que vão estar atendendo, acompanhando essa criança. E também, às vezes, não é a especialidade do profissional, mas o pai traz o relato, a mãe traz o relato, é importante a gente saber orientar. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em definição da enurese, seria a perda involuntária de urina durante o período do sono em crianças com idade superior a 4 anos e 11 meses. Aqui eu trouxe uma atenção para a soneca da tarde, porque quando a gente pensa no período do sono, a maioria das pessoas pensam somente no período noturno, mas a gente tem que considerar também as sonecas da tarde, aquelas crianças que fazem 1, 2 sonecas ali durante o dia, a gente pode considerar também caso ela tenha escapes de xixi, tá? Então, esses escapes, como a gente já falou ali, é de forma involuntária, então não deixa de ser uma incontinência urinária, e ele tem uma idade, né, para ser considerado enurese. Então, é uma idade superior a 4 anos e 11 meses. E aqui eu gosto de trazer um alerta para os pais também, porque às vezes a criança tem 2, 3 anos e meio, 4, e os pais já estão super preocupados. Semana que vem até a Sá vai falar um pouquinho mais sobre o desfraude, mas às vezes, já desfraudou de xixi durante o dia, já desfraudou do cocô e continua fazendo xixi na cama. E aí a criança vai ver, tem 2 anos, 3 anos e meio. Então, a gente também tem que passar essa segurança e essa confiança para os pais, que existe um processo ali para acontecer de maturação do próprio sistema nervoso central mesmo da criança. E que, às vezes, ela vai desfraudar, por exemplo, durante o dia, mas durante o período do sono à noite ou ali na soneca da tarde, ela ainda não adquiriu essa maturidade. Então, para a gente cuidar com isso também, para que a gente não incentive ali um desfraude precoce, ou para que a gente não acelere ali o processo de desfraude dessa criança, tá? Então, isso é uma coisa bem importante para a gente cuidar também com essa questão que a gente cuida da idade para que não vá, daqui a pouco o consultório está cheio de pais preocupados de crianças de 2, 3 anos, mas meu filho não consegue ainda, né, conter o xixi durante a madrugada ou durante a soneca da tarde. Então, para a gente ter esse cuidado também. Quando a gente fala de prevalência, eu vou trazer aqui 2 abordagens, em relação à idade e em relação ao gênero. Quanto mais velha a criança vai ficando, menores as chances, menor a prevalência. Então, a gente vê ali que nos 5 anos, a porcentagem é de 15% a 20%. Quando passa para os 7 anos, já cai para 10%. E, normalmente, quanto mais vai avançando a idade, a prevalência é menor. E aí vocês podem me perguntar, tá, Ana, se as chances, conforme passa a idade, as chances ali, a prevalência é menor, por que eu preciso tratar essa criança? E aí a gente já vai abordar isso depois também na avaliação e no tratamento, mas já casa com o que eu falei lá no início. Essa criança, por exemplo, que começou que nunca desfraudou, né, ali do período do sono. Então, ela tem 5 ou ela tem 7 anos. A gente não sabe até quando essa enurese vai durar. Espera-se que em algum momento ela adquira essa continência, mas a gente não sabe em quanto tempo. Então, vamos pegar como exemplo ali a criança que chega com 6 anos no consultório. Ela chegou com 6 anos com a queixa de enurese. Pode ser que logo ela já resolva esse problema, ela não tenha mais essa incontinência. Mas pode ser que ela vá até os 10, 11 anos com essa queixa. E aí a gente tem ali toda uma dinâmica que atrapalha o sono,
primeiramente, e a gente tem todas as outras questões ali, atreladas, que é a questão de isolamento social em algumas questões, a questão de insegurança, a questão de medo, né? Vai dormir, não sabe se vai escapar xixi, se não vai, tem vergonha. Essas crianças têm bastante baixa autoestima, então está muito relacionado com essas condições também, e aí às vezes acabam sofrendo bullying, não conseguem dormir na casa do amigo, não conseguem sair às vezes para viajar para o hotel porque os pais ficam preocupados. Então tem muitas coisas ali no desenvolvimento da criança que a enurese pode ser um gatilho para outras consequências e outras complicações. Então, se ela tem uma idade superior aos 4 anos e 11 meses e não tem essa continência ainda, o ideal é já iniciar o tratamento o quanto antes. Em relação à prevalência de gênero, a maior parte dos meninos vão apresentar enurese monossintomática, que eu já vou explicar também o que é isso, mas seria aquela enurese pura, que só tem, entre aspas, só, né, o diagnóstico, ali o sintoma, desculpa, de enurese. E nas meninas, a maior prevalência é de enurese não monossintomática, que é quando a gente tem alguns outros sintomas associados, mas já vou delimitar ali melhor para vocês sobre esses sintomas. Até aqui, alguma dúvida ou a gente pode entrar na parte de classificação? Deixa eu só voltar aqui, senão eu não consigo ver vocês também. Aqui. Podemos tocar? Acho que ninguém mandou nada aqui no chat também, vou continuar. Vamos lá. Quando a gente fala de classificação da enurese, aqui eu falo que é muito importante para a gente pensar no tratamento. Então, tanto quando eu vou falar com os pais e quando eu vou falar para profissionais, eu falo que a gente tem que se atentar bastante à classificação, porque uma classificação bem feita vai resultar num tratamento com mais sucesso. Então, quando a gente faz a classificação da enurese, a gente primeiro divide ela entre enurese primária e enurese secundária. Enurese primária é aquela criança que nunca adquiriu o controle durante da micção, né, durante o período do sono. Por pelo menos, então é legal lembrar isso também para os pais, 6 meses. Porque às vezes eles vão falar, ele já ficou um mês sem fazer xixi, ou já ficou alguns dias, algumas semanas e depois voltou. Não, a gente precisa de um período estável ali de pelo menos 6 meses, tá? Essa criança que não adquiriu pelo menos esses 6 meses, ela se considera, se classifica ali como enurese primária. Depois a gente tem a enurese secundária, que é aquela criança que já ficou pelo menos 6 meses, então com controle da micção, e depois retornou. Então, ela não tinha os escapes, e aí depois aconteceu algum episódio, algum evento, e aí os escapes retornaram. Normalmente, quando a gente fala de enurese secundária, ela está associada muitas vezes com o acontecimento, algum trauma, alguma coisa que aconteceu ali na vida, na rotina da criança, que pode ter levado, né, ao retorno desses escapes. Então, é muito comum, por exemplo, crianças que os pais se separam, ou que elas mudam de cidade, que nasce o irmão, que elas têm que dividir ali a atenção, ou que elas mudam, às vezes, de ambiente escolar. Então, tem algumas situações que podem, né, ser um gatilho para o retorno ali da enurese. Então, nesses casos, a gente considera uma enurese secundária. Então, aqui a gente tem a primeira classificação. Depois, quando a gente pensa na segunda classificação, aí vem o que eu falei lá anteriormente para vocês, que os meninos têm mais prevalência de enurese monossintomática, que é apenas o sintoma da enurese, e que as meninas têm maior prevalência de enurese não monossintomática, que vão ter alguns sintomas normalmente diurnos associados. Então, ali é aquela criança que vai ter escape de xixi durante o dia, ela pode ter urgência também para fazer xixi, pode ter uma frequência ali das micções muito aumentada, então faz muitos xixis durante o dia. As manobras de contenção é bem comum a gente encontrar, então é aquela criança que segura quando está com vontade de fazer xixi, segura quando está com vontade de fazer cocô e não respeita o desejo miccional ou evacuatório, então isso também pode estar associado. A sensação de esvaziamento incompleto, então fiz o xixi e senti que não esvaziou bem a bexiga. E aqui, depois eu vou falar um pouco mais para frente, mas a questão da constipação. A gente precisa levar em consideração o tratamento da constipação, porque uma enurese vai ter resultado, né? Um tratamento de enurese vai ter resultado muito melhor quando a gente trata a constipação,
porque a constipação atrapalha e muito os sintomas da enurese. Então, uma criança que chega com constipação e enurese, a gente precisa tratar essa constipação para que ela tenha resultados positivos no tratamento como um todo da enurese. Então, aqui a gente tem essas duas classificações. Primeiro entre primária e secundária, e depois entre monossintomática e não monossintomática. Agora a gente entra na questão das causas, e aí as causas eu vou trazer 4 possíveis causas aqui para vocês, que são as principais, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre elas também, que elas são importantes para a gente entender ali algumas orientações que a gente pode fazer, para a gente entender também para que lado a gente vai do tratamento em algumas questões, em alguns casos, tá? Eu gosto de trazer essa questão da causa da hereditariedade, inclusive para os pais. Por quê? A gente sabe que aquela criança que teve o pai com enurese tem chance de até 40%, tem mais chances, né? Então vai ter até 40% de chances de ter enurese. Aquela criança que teve a mãe com enurese, em torno de 30%. E a criança que teve pai e mãe enuréticos, ela tem 70% a 75%. Então, assim, é muito grande, né? A porcentagem é muito alta, então, muito provavelmente essa criança vai ter enurese. Aí os pais me perguntam: e a minha mãe teve, né? No caso, a avó, ou então fala, o meu irmão teve, que é o tio da criança, enfim, a minha filha, né, pode ter, o meu filho pode ter por causa disso, assim, a relação ela é muito menor, então as chances são bem menores. Normalmente a gente considera ali uma chance maior quando vem do pai ou da mãe ou de ambos, tá? E aí, por que eu gosto de trazer isso para os pais, principalmente? A gente não vai conseguir mudar muita coisa. Se passou do pai para o filho, da mãe para o filho, a gente não vai mudar nada, a não ser fazer o tratamento, claro, para melhorar ali a queixa, o sintoma e sanar essa enurese. Mas o que acontece? Muitas vezes o pai e a mãe culpam muito essa criança, sendo que uma das causas da enurese é o fator hereditário, é o fator genético. Então, que veio do pai ou da mãe ou de ambos. Então, é uma coisa que o pai ou a mãe passou para o filho não teve culpa em receber, e muitas vezes os pais estão punindo a criança por causa disso. Então, da mesma forma que o pai e a mãe não têm culpa de passar isso para a criança também não tem culpa de ter recebido isso, né? Esse fator hereditário. Então, eu gosto de falar isso para os pais, e às vezes até um choque, assim, de realidade para eles, porque eles pensam, poxa, realmente, eu estou aqui culpando ele, e aí, por mais que a gente fale, não é culpa da criança, quando a gente traz algo mais concreto dessa maneira, eles se alertam mais, eles ficam, não, realmente, acho que a gente tem que pegar mais leve em relação ao xixi na cama. Porque é realmente isso, a criança não tem culpa de que isso está acontecendo com ela, mas às vezes para os pais entenderem isso também é difícil. Então, eu gosto de trazer essa questão da hereditariedade para eles entenderem que sim, eles podem ter passado isso para a criança, e da mesma maneira que eles não têm culpa em passar, a criança também não tem culpa em ter recebido e em ser enurético, tá? Então, essa é uma das causas. Depois a gente tem a poliúria noturna, que é aquela criança que ela tem excesso de produção de urina durante o sono, por conta de uma alteração hormonal. Então, ao invés dela ter ali os hormônios antidiuréticos, né, para ela reduzir a produção de urina durante o período do sono para conseguir passar a noite toda, principalmente ali que é um período maior, né, sem fazer xixi, ela acaba tendo um excesso nessa produção de urina por conta de desregulação hormonal. Normalmente são aquelas crianças que os pais chegam e falam: nossa, é muito xixi. Assim, passa a fralda, passa o protetor que a gente coloca ali no colchão, na cama, é muito volume, às vezes é mais de uma vez durante a noite, então são aquelas crianças que realmente fazem muito xixi durante o período noturno. Normalmente a gente espera, tá? Depois, quando a gente vai avaliar, quando a gente pede o diário, quando a gente pede o ultrassom, a gente nota que normalmente essas crianças têm uma capacidade vesical aumentada. Então, a bexiga delas tem uma capacidade maior. E aí, já que eu vou falar de capacidade vesical, eu vou explicar aqui rapidamente para vocês sobre a capacidade vesical esperada na criança. Eu coloquei um exemplo ali embaixo de uma criança de 5 anos. Então, na criança, a gente sempre vai fazer a idade mais 1 vezes 30, para a gente saber se o quanto ela está urinando realmente bate com a idade dela ou não.
Nessa criança de 5 anos, o topo dela, né, o 100%, seria 180 ml. Então, essa seria a capacidade vesical esperada. Isso não quer dizer que toda vez que ela fizer xixi, ela vai ter que eliminar 100% da capacidade esperada pela bexiga. Se ela eliminar entre 65% e 100% dessa capacidade vesical, ela está dentro da normalidade. Então, tá tudo bem. O que acontece na poliúria? Normalmente elas ultrapassam essa capacidade e ela chega a ser muitas vezes maior do que 130% do que é esperado. Então, normalmente as crianças com poliúria têm a capacidade vesical aumentada, como eu falei para vocês, e normalmente essa porcentagem ultrapassa 130%. Então, essa criança armazena muito xixi, mas ela também produz muito xixi, e aí ela acaba tendo os escapes. Depois a gente tem o oposto, que são aquelas crianças que têm baixa capacidade vesical. Então, a capacidade da bexiga, ela é diminuída. E aí, como eu falei para vocês, que entre 65% e 100% é o que a gente espera. Essas crianças, normalmente, quando a gente vai ver o ultrassom, quando a gente vai ver o diário miccional, elas fazem menos do que 65%. Então, elas têm uma capacidade vesical diminuída. Então, o pouco que enche já acaba esvaziando, porque essa bexiga não consegue ter ali uma complacência adequada, tá? Então, só para trouxe esse exemplo aqui com a idade para ficar um pouco mais prático para vocês entenderem também. E aí, a última causa aqui que eu trouxe para a gente comentar, das 4 que eu trouxe, é a alteração de despertar. É bem comum os pais falarem: nossa, meu filho, depois que ele dorme, é uma pedra, pode fazer barulho, pode chacoalhar, pode acontecer o que for e ele não acorda. Normalmente são as crianças que elas não conseguem perceber que a bexiga encheu, elas não conseguem perceber que elas estão com desejo de urinar. Então, elas têm dificuldade de despertar, não percebem ali, não tem essa sensibilidade de perceber que a bexiga está cheia, e aí, por isso, às vezes os pais até falam: nossa, não sei como faz o xixi, fica todo molhado, todo úmido, e ainda assim não percebe que escapou. Mas é porque eles têm dificuldade de despertar. Então, essa é uma questão que a gente acaba encontrando muito nos pacientes com enurese, essa dificuldade de despertar. E aí os pais trazem essa questão, né, do sono ser muito profundo. Deixa eu só ver aqui que eu estava ouvindo. Ah, não, tá tudo fechado. Achei que tinha alguém com o microfone aberto, mas tá tudo certo. Vamos lá. Agora, para a gente, antes de a gente entrar nas questões ali de avaliação, de tratamento, eu vou trazer um pouquinho para vocês das condições associadas. E até por isso que eu falei que depois eu ia abordar um pouquinho melhor a constipação. Tá dando retorno, deixa eu ver. Fábio, eu acho que é o teu. Aí, foi, fechou. As condições associadas, eu pincelei lá atrás da constipação, mas já passando aqui agora um pouco mais específico, né? A constipação, quando a criança acaba armazenando ali um bolo fecal maior, né? Fica ali muitos dias sem evacuar, o que que acontece? Esse intestino fica muito pesado, ele acaba sobrecarregando essa bexiga, e aí ele acaba espremendo a bexiga também. Então, o pouco que entra nessa bexiga logo já vai ter que sair. Então, a constipação, ela acaba atrapalhando e muito a enurese, e a gente sempre fala: criança chegou com constipação, não dá para pensar em tratar o xixi na cama e esquecer da constipação, até porque a gente não vai trabalhar, né, pensando em fisioterapia pélvica, a gente vai trabalhar as questões urinárias e evacuatórias. Então, tratar a constipação junto com o tratamento ali que vai estar caminhando da enurese, tá? Não dá para dissociar essas coisas ou pensar: não, vamos resolver a enurese, que é o que os pais trouxeram, depois a gente pensa na constipação, que a constipação ali, ela vai estar atrapalhando os resultados do tratamento. Problemas respiratórios, então, principalmente respiradores orais, então, aquelas crianças que dormem com a boca aberta, que roncam, desculpa, aquelas crianças asmáticas que têm crise de asma, enfim, todas essas questões respiratórias podem interferir numa má qualidade ali do sono e também atrapalhar na enurese, né, no xixi na cama. As crianças que têm obesidade, então isso também atrapalha. As alterações na postura e no equilíbrio, e aí depois no tratamento eu vou trazer um pouquinho isso para vocês, mas resumidamente, a gente já tem estudos que falam da influência da postura e do equilíbrio na maturação do sistema nervoso central.
Se a gente precisa que esse sistema nervoso central esteja maduro para conseguir ali a continência no período do sono, a gente precisa trabalhar também a postura e o equilíbrio. Tem algumas crianças que na avaliação a gente vê que tem muita dificuldade de equilíbrio. A gente trabalha bastante, faz treino de equilíbrio, faz treino de coordenação, faz alguns exercícios para alinhar ali a postura também, para que a gente tenha uma maior maturação do sistema nervoso e aí sim a gente favoreça a continência durante o período do sono. E aqui depois eu trouxe o TDAH, o autismo e as condições neurológicas, que a Rafa abordou um pouquinho na aula da semana passada também, mas a gente sabe que as condições neurológicas, as crianças atípicas, elas tendem também a ter mais sintomas, inclusive a enurese, né? Mais sintomas miccionais, e a enurese é um dos sintomas ali, um dos desfechos que acabam tendo essas crianças também. Então, essas são as principais condições associadas, mas não quer dizer que são só essas. E aí eu trouxe essa foto que eu gosto bastante dos fenótipos, né? As características clínicas que a gente pode ter associado com a enurese, e a gente vê ali em volta, né, do círculo central, que seria de enurese, vários sistemas do nosso corpo que podem estar interligados e estão interligados com a enurese. Então, assim, vai desde questões urológicas, gastrointestinais, respiratórias, neurais, questões genéticas, questões metabólicas, cardiovasculares, questões ali de distúrbios do sono mesmo, questões psiquiátricas, também a parte da psicomotricidade. Então, tudo isso que está ali em volta desse círculo pode estar associado com a enurese, né? Pode representar um dos fenótipos da enurese. E por isso que eu falo que, às vezes, né, os pais chegam ou algum profissional encaminha por conta do xixi na cama, e parece, né, e eu boto sempre entre aspas, que é só o xixi na cama, mas a enurese, ela é muito mais complexa do que ela parece. Inclusive, quando a gente está trabalhando, quando a gente está avaliando, quando a gente está tratando, tem que ficar 100% ligado em tudo, porque às vezes alguma coisinha ali que está bagunçada já atrapalha no tratamento. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito, apesar de ser um distúrbio muito desafiador. Até algumas pessoas falam, eu não gosto muito de enurese porque é muito chatinha de trabalhar. Mas eu gosto bastante, só que é isso, tem que ter esse olhar o tempo inteiro para tudo que está acontecendo. Então, até tem um paciente que já foi meu paciente, que ele tinha condições respiratórias junto. Então, ele entrava em crise respiratória ali, de asma, algumas questões que ele tinha, piorava o quadro de enurese. Então, a gente tem que ficar em contato, a gente tem que ficar ligado nesse tipo de coisa, até para fazer o contato com os outros profissionais que acompanham e que às vezes nem fazem ideia que poderiam estar ajudando. Semana passada eu fiz reunião com a psicóloga de um paciente e eu chamei ela e falei se a gente podia conversar, porque são pacientes que acabam tendo muitas demandas dessas questões psicológicas e emocionais. E aí eu sabia que ele estava em tratamento, eu já tinha orientado o tratamento, mas a mãe falou assim, Ana, ele já faz tratamento com a psicóloga. Eu falei, perfeito, então eu já entro em contato com ela. E aí eu estava conversando com ela, e ela falou assim, Ana, só da gente ter trocado, eu senti assim que foi uma aula, porque eu não fazia a mínima ideia. Não é uma coisa que ele traz muito para o atendimento, porque como ele já trabalha contigo, talvez ele ache que seja uma demanda que, né, não precisa trazer aqui. E eu, inclusive, já orientei coisas para ele que, né, como eu sabia que ele tinha os escapes de xixi, em alguns momentos eu já orientei coisas para ele diferente do que a gente conversou aqui agora. Então, já vou tomar um posicionamento diferente e já vou, inclusive, entrar em algumas questões mais emocionais que agora, tu me explicando, eu consigo entender que pode ter ali o fator da enurese envolvido. E esse paciente, inclusive, ele tem um irmão mais novo e ele tem um irmão bebê. Mas o irmão mais novo, ele já está adquirindo a continência noturna. E ele é mais velho e não. Então, assim, além do mais velho, às vezes, já ter essa questão de que tem que ter responsabilidade sobre os outros, que tem, né, que ser o exemplo para os outros, ele se viu ali numa questão ali que ele está desproporcional. Como assim eu sou mais velho, eu faço xixi na cama e o meu irmão não faz?
Então, essas coisinhas a gente acaba trabalhando muito com a uroterapia, mas quando o paciente pode, tem um acompanhamento especializado com psicólogo, enfim, com algum profissional que vá entrar mais nessa parte, que vai mexer com essas questões de trabalhar autoestima, segurança, confiança, é muito importante. E aí, agora que ele está nesse processo, ele já deu uma acalmada em relação com essa comparação com o irmão. Então, por isso que eu digo, são muitos detalhes que a gente tem que estar o tempo inteiro prestando atenção para não deixar passar, porque pode atrapalhar o nosso resultado final, e a gente sabe que quanto antes esse paciente melhorar também, melhor vão ser os desfechos, a família fica feliz, a criança fica feliz, então é bem importante a gente ficar prestando atenção nessas outras questões também. Aí agora a gente vai falar um pouquinho, então, da avaliação e do tratamento. Eu não vou fazer nada muito específico, porque eu sei que, como eu falei, a gente está aqui com áreas diferentes, então, para a gente tentar abraçar um pouquinho, para que todo mundo fique satisfeito. Mas a primeira parte da avaliação, né, é sempre a anamnese, ali que eu conheço a família, ali que eu conheço a criança, que eu consigo começar a entender, porque muitas coisas ainda eles vão soltando aos pouquinhos, então nem sempre no primeiro atendimento a gente vai saber tudo, né? Por isso que é importante os profissionais que já têm contato com a criança, então, por exemplo, os pediatras já têm o contato com a criança, vê ali a criança com uma certa frequência, se atentar também a essas questões urinárias, né? Para saber também se pode indicar, se já é o momento, se a família está um pouco estressada com isso, porque eu sempre falo, os pais de crianças com enurese são os pais que chegam no consultório muito cansados. Eles chegam literalmente desnoitados, assim. Eles não dormem bem, ou porque eles acordam a hora que a criança faz o xixi, ou porque a criança vai para a cama deles depois que faz o xixi, ou porque eles acordam para ir ver se a criança fez xixi, enfim, são muitas funções, eles às vezes têm que trocar a criança quando eles percebem que está com o escape de xixi, às vezes tem que trocar a roupa de cama durante a madrugada, no outro dia é toda aquela função de logística, bota a roupa de cama lavar, e o pai tem que sair para trabalhar, a mãe não pode ficar em casa, enfim, é sempre um caos nesse sentido. Então, a gente sabe que são famílias que chegam mais cansadas. Então, a gente tenta acolher os pais e acolher a criança também, porque a criança está ali no meio do rolo, mas ela também não gostaria de estar ali, né? Ela não está ali por culpa dela. Então, tem que tentar acolher os dois lados, né? E aí, aqui, eu gosto muito de perguntar para eles, além de todas as perguntas que eu já faço, quais as estratégias eles realizam para tentar ali, né, sanar esse problema, porque a maioria deles vem ou de tratamentos que não deram certo, ou então de tentativas caseiras, digamos assim, que os pais tentaram aplicar, que viram em algum lugar, que alguém falou, que a vizinha falou, e aí eles se frustram que, né, não deu certo, então eles acabam chegando ali. Então eu já pergunto de cara, para a gente já começar a alinhar com eles, ó, isso é legal fazer, isso não é legal fazer. E a principal estratégia, que talvez, né, sendo da área da saúde, vocês também já tenham escutado, é acordo o meu filho durante a madrugada para levar ele no banheiro fazer o xixi. Como eles são leigos, a gente não tem como dizer assim, não, você fez errado. Aí o que eu sempre falo, olha, esse não é o ideal para o tratamento. Acordar a criança durante a madrugada para fazer o xixi não trata a enurese. Os pais podem acordar por 1, 2, 3 meses a criança todas as noites. Quando eles param de acordar, os escapes voltam. E aí, normalmente, é isso que eles relatam no consultório. A gente fez tentativas, deu super certo. A gente parou de acordar, aí a gente pensou, agora, né, acabou. E aí volta os escapes de xixi novamente. Porque o que acontece, gente? A nossa bexiga, ela tem inervação e ela está totalmente ligada com o nosso sistema nervoso central. Quando as crianças são acordadas pelos pais, elas não estão acordando porque elas sentiram desejo de ir até o banheiro fazer xixi. Às vezes elas nem estão com a bexiga cheia o suficiente para fazer xixi no horário que os pais escolheram acordar. E aí a maioria delas vai dormindo. Eu falei ali, né, que elas têm normalmente dificuldade de despertar. Então elas vão assim, meio acordada, meio carregada, algumas dos pais levam no colo, e aí elas fazem o xixi, no outro dia de manhã elas não sabem nem que fizeram xixi. Vai perguntar para a criança, ela vai falar, fiz xixi, nem lembro. Então a criança, ela não faz uma conexão
do cérebro com a bexiga para o cérebro entender, não, realmente a bexiga estava cheia, agora é hora de esvaziar. Então, é como se os fios não tivessem conectados, tá? Um para cada lado. E aí, com essa pessoa, né? Eu digo os pais, mas pode ser qualquer pessoa ali, com esse terceiro elemento, com essa pessoa que está de fora chamando a criança, não conecta, os fios não se conectam. Então, é como se fosse enxugar, esqueci a expressão, enfim, mas é essa expressão. Tá ali enxugando, enxugando, enxugando e não seca literalmente, porque chega ali num dia que os pais decidem parar com essa estratégia, volta tudo de novo. Então, a maioria dos pais, eu gosto de já passar essa informação no primeiro contato para eles pararem já com essa estratégia. E aí eu gosto de falar para os profissionais, porque muitas vezes os profissionais indicam isso, né? Então, essa psicóloga, ela até estava me falando, ela falou, Ana, que bom que tu me falou isso, porque eu tinha, na minha ingenuidade, tinha falado para os pais, quem sabe se vocês, então, começam a escolher um horário ali, mais ou menos, que ele tem os escapes, e acordam ele um pouquinho antes. E aí foi onde a mãe do paciente falou, mas a Ana da Fisio falou que não se faz isso. Aí ela falou, não, então a gente realmente tem que conversar, porque a gente não tá alinhada. Então, é muito legal esse interesse dos profissionais, e quanto mais os profissionais souberem orientar essas questões básicas, mais a gente ajuda também para que não tenham ali algumas frustrações quando os pais iniciam essa estratégia de acordar a criança durante o tratamento, tá? Acordar ali durante a madrugada, normalmente, que é o que mais acontece. O horário que dorme e o horário que acorda é bem importante também, porque a gente sabe que normalmente as crianças dormem mais, então o período de sono vai ser maior, logo a rotina da criança antes de dormir também vai ter que ser um pouco mais rigorosa, porque ela vai passar mais tempo dormindo e essa bexiga vai ter que suportar mais a urina. Os líquidos, extremamente importante, tanto durante o dia quanto durante a noite. Além das quantidades, o tipo de líquido também. Já vou passar aqui para vocês como que a gente costuma fazer com as crianças com enurese. Então, se a gente está pensando em água pura, a gente faz igual adulto, 35 ml vezes o peso da criança. Como que é uma estratégia legal para dividir para as crianças para que elas tomem mais água durante o dia e menos à noite? Ela tomar 50% durante a manhã, 30% à tarde e 20% à noite. Eu gosto de fazer um paralelo com os pais e com as crianças, que a gente tem que fazer essa bexiga cansar mais durante o dia, para ela descansar à noite. Então, quanto mais água ele tomar de manhã e à tarde, mais vezes ele vai no banheiro nesses momentos. A bexiga vai trabalhar mais, encher e esvaziar. E aí, à noite, esse corpo já não vai necessitar mais tanto de água, porque já está bem hidratado, e aí a redução ali fica compatível com o que a criança vai ter de sede. Porque o que acontece? Às vezes as crianças elas têm muita dificuldade de tomar água, e isso, assim, no consultório eu vejo com todas as crianças, a maioria delas tem dificuldade de tomar água, e elas não tomam durante o dia, elas querem compensar durante a noite, porque o corpo está desidratado e aí tem muita sede. Então, a gente já vai ter que mudar ali esse hábito também, trazer a maior parte para de manhã, se possível. Às vezes, como de manhã, aquelas crianças que estudam à tarde acordam um pouquinho mais tarde, ou acabam não tendo fome, também não querem tomar nada, elas enrolam um pouquinho mais de manhã. Aí a gente tenta levar um pouco para o limite ali do período da tarde, mas o ideal mesmo seria aumentar a ingesta de líquido pela manhã. E aí, quando a gente pensa em outros líquidos que não são a água, a gente faz 15 ml por quilo. Então, tem que também deixar bem claro isso para os pais, e eu boto separado nas minhas orientações que a quantidade de água é uma e a quantidade de outros líquidos é outra. Porque senão, para facilitar, eles botam tudo na mesma conta, e aí fica uma quantidade pequena, se for ver, de líquido mais água no final do dia. Mas não, tem que ser água e outros líquidos, tá? Então, isso é uma coisa que eu gosto. Além desses pontos, eu vou mostrar aqui só rapidamente para vocês que eu faço todo um check-up ali dos sintomas urinários para entender se não tem nada associado. Então, tudo que está aqui nesse slide eu sempre pergunto, ainda na anamnese. E também depois faço um check-up ali das questões gastrointestinais, para saber também como é que está o funcionamento desse intestino, bem importante
Também, pensando ali na constipação, ou crianças que às vezes, né, tem o oposto ali, que tem muita diarreia, enfim, tudo isso a gente já fica atenta para tratar o que a gente consegue e encaminhar o que não está ao nosso alcance também. E aí, fora isso, depois que passa a anamnese, a gente vai para a avaliação física. Na avaliação física, a gente avalia muitas coisas, inclusive o assoalho pélvico. Mas o que eu trouxe de destaque aqui para gente é a questão da postura, que eu falei para vocês, e do equilíbrio, tá? Não é tão incomum ver as pessoas, às vezes, não avaliando postura, equilíbrio, coordenação nas crianças com enurese. Como eu já tinha falado para vocês, essas crianças, elas acabam, né, que tem uma disfunção ali, uma alteração no equilíbrio, na postura, acabam tendo um atraso na maturação do sistema nervoso central. E isso não ajuda a gente pensando ali na contenção de urina durante o período do sono. Então, é bem importante trazer exercícios ali de forma global e, principalmente, trabalhar questões de postura, questões de equilíbrio, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, tudo isso é bem importante. Então, na avaliação, a gente já faz isso, porque a gente percebe que algumas crianças têm mais alterações do que outras. Então, aquelas que têm mais alterações, a gente vai ter que focar um pouquinho mais nessa questão também. Depois tem o diário miccional, eu gosto de pedir sempre de 3 dias. A gente sabe que nem todas as famílias aderem ao diário e muito menos aos 3 dias, mas a gente tenta fazer o possível, tá? Gosto de pedir dentro desses 3 dias, que seja pelo menos um dia do final de semana. O que acontece muitas vezes, como as crianças vão para a escola dia de semana, é fazer um dia de semana e 2 no final de semana, mas que pelo menos tenha ali um dia de final de semana e um dia de semana, porque muda a rotina, muda a ingesta de líquidos, muda tudo. Então é legal a gente ver isso também. No diário, para quem não conhece, né? A gente tem ali na primeira coluna os horários que essa criança fez xixi, e aí elas vão medir num potinho, se possível, né? Principalmente quando elas estão em casa, o volume, exatamente para a gente poder comparar com a capacidade vesical. Se vocês notarem aqui na segunda foto, eu coloquei o volume mínimo e o volume máximo. Então, para a idade desse paciente, o volume mínimo dele tinha que ser 214, que é 65%, e o volume máximo 330, tá? Porque é uma criança que tinha 10 anos. Então, se a gente for ver ali nos volumes dele, apesar de ele ter uma boa frequência, ele não tem nada muito exagerado de idas ao banheiro, o volume dele está muito baixo. Então, se ele tem um volume muito baixo durante o dia, provavelmente durante a noite essa bexiga também não vai suportar. Então, a gente tem que ajustar para aumentar esse volume que ele tem ali durante o dia em cada micção, para ele ficar o mais perto possível, pelo menos do 214. Depois a gente tem ali uma coluna, que é a terceira, escrito jato. Aqui a gente pergunta, né, se foi um jato de urina forte ou fraco, e se ele foi contínuo ou ele teve pausas, aquela criança que faz um pouquinho de xixi, para, daqui a pouco sai mais um pouquinho, para. Então, é isso que a gente pergunta aqui nessa terceira coluna. Na quarta coluna, se teve urgência, então, se teve urgência para fazer xixi, sim ou não. Se teve escape de urina, então a criança coloca ali, né? Os pais, no caso das crianças maiores, eles acabam fazendo sozinhos. E depois, a segunda parte do diário em relação aos líquidos, e aqui é bem importante. Então, o que a gente faz ali? A gente separa o que é água dos outros líquidos e soma tudo no final para ver se está batendo. Além disso, como eles vão colocar os horários, é legal a gente ver. Ah, tá, não, essa criança está tomando muita água no final do dia e à noite, então a gente já vai ter que fazer uma alteração aqui nesse consumo de água, levar mais para de manhã. Ah, não, ele toma bastante de manhã, mais ou menos à tarde e pouco à noite. Ok, então tá dentro do que a gente espera. Então a gente consegue ter essa noção também. Às vezes eles não conseguem anotar exatamente o horário que está tomando água, mas aí eu peço, anota por períodos. O que tu tomou de manhã, o que tu tomou à tarde, o que tu tomou à noite. Então é legal também para a gente conseguir ter uma noção ali dos líquidos. Até porque se tiver muito baixa essa ingesta de líquido, a gente já sabe que aumentando o líquido, a gente aumenta também o volume que essa criança vai urinar. Lá em cima tem se fez xixi na cama na noite anterior, então sim ou não, e tem também o horário que acordou e o horário que foi dormir, para a gente ter uma noção ali de quanto tempo se passou, tá? Então, o diário miccional é uma ferramenta
que ela é gratuita, né? Muitas vezes o que eles vão ter de custo é um copo medidor daqueles plástico que encontra nessas lojas, nessas casas de equipamentos médicos, enfim. E, claro, tem que ter ali um pouco da atenção dos pais, porque é uma coisa que tem que fazer ao longo do dia. Então, apesar de ele ser um pouquinho trabalhoso, ele é muito funcional para quando a gente recebe ele no consultório. Ele é, assim, realmente considerado um exame, porque ele é muito importante para a gente trabalhar ali depois nas orientações e também com o tratamento do paciente. Depois do diário, a gente tem a urofluxometria. Então, aqui na urofluxometria, que a gente usa a eletromiografia no assoalho pélvico, para a gente ver como que está o volume, então, quanto que essa criança urinou, como que ela urinou? Foi sentada, foi em pé, foi com apoio nos pés, para a gente entender também o quanto ela está relaxando esse assoalho pélvico para fazer o xixi. A gente acaba vendo, né, aqui, como que tá esse assoalho pélvico durante o xixi. Então, se está mais relaxado, se está muito tenso, se está tendo contrações da musculatura durante o momento da micção, e a gente vai avaliando a curva também, o que está ali em cima, né, essa curva que está ali em cima, é a curva miccional. Algumas curvas, elas são um pouco mais, elas indicam, na verdade, que pode ter alguns distúrbios associados, uma bexiga hiperativa, enfim, uma bexiga hipoativa, então a gente fica sempre de olho nessas questões também. Ali na clínica da CAIC, eu acabo fazendo esse exame, então acaba que é muito tranquilo, porque eu mesmo faço e depois eu já anexo no tratamento ali para eu dar continuidade e fazer as orientações. Mas em alguns lugares, as pessoas não têm o aparelho ali para fazer a urofluxometria. O que acontece muitas vezes? Eu faço a urofluxometria de crianças que estão com outra fisioterapeuta, não tem problema. O importante é ela ter esse exame também, para que, né, a fisioterapeuta, a pessoa que está conduzindo, a nefro, o urologista, consiga também ver ali uma evolução no tratamento. Porque aí depois ela pode repetir novamente essa urofluxometria para ver se realmente está tendo uma melhora ali na questão do assoalho pélvico, na questão da curva miccional, no volume. Então, é um exame complementar bem legal também para ter durante o tratamento, tá? Ele não é exclusivo para enurese, mas como a gente está falando de enurese, eu estou trazendo ele nesse contexto. Depois a gente tem o ultrassom. O ultrassom também é bem legal, principalmente quando a gente vê o volume pré-miccional e o que ficou de resíduo, o volume pós-miccional, para a gente ver também se está tudo certo ali com a integridade, se não tem nenhuma hidronefrose, como é que estão os rins. Então, o ultrassom, ele também guia a gente para a gente descartar algumas coisas. E a gente já vê aqui, por exemplo, a criança foi para fazer o ultrassom, bebeu água, tudo normal, e fez pouco xixi. Opa, talvez ela tenha uma dificuldade ali na capacidade vesical dela, pode ser que seja diminuída. Ou uma criança que teve ali um volume da micção muito alto. A gente repara também para ver se não pode ser aquela criança que tem a capacidade vesical muito aumentada. E também uma coisa que é bem legal da gente ver no resíduo, né, nesse volume pós-miccional, é para saber se está ficando mais do que 10% ali do que tinha antes dela urinar, porque daí a gente já acende um alerta pensando na questão do refluxo vésico-ureteral. Então, é bem legal a gente também ter esse volume pós-miccional para saber se ele é desprezível ou se ele é um resíduo ali que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção também. E aí, por último, tem os questionários, se for necessário, questionários específicos, a gente pode estar utilizando também conforme a demanda do paciente. Agora, para a gente ir para a parte final, que seria a questão do tratamento, eu trouxe aqui algumas questões do que eu trabalho, e no caso da medicação, eu não trabalho diretamente com a medicação, mas alguns pacientes utilizam, então, de certa forma, eu estou sempre em contato com isso também. Então, como eu trouxe aqui mais a abordagem fisioterapêutica, eu trouxe a questão da medicação, que para vocês, né, terem o conhecimento, enfim, que ela pode ser usada, se bem indicada, mas eu vou abordar mais o tratamento fisioterapêutico nesses casos, tá? Então, alguns pacientes utilizam a medicação, outros vão até o final sem, alguns começam sem e depois colocam, outros estão com a medicação, mas vê que a medicação não está fazendo efeito,
o médico retira, então tem que estar sempre em contato ali com o médico responsável para ver a evolução desse tratamento também. A neuromodulação parasacral, depois até nas referências eu deixei ali artigos, enfim, para vocês, mas a neuromodulação parasacral, ela já está bem delimitada para ser usada na enurese. No adulto, a gente acaba utilizando a neuromodulação mais na região de tibial, mas na criança os estudos trazem mais a neuromodulação parasacral, que é ali no finalzinho das costas, né? Eu falo para as crianças, é ali no finalzinho das costas. O que essa neuromodulação parasacral vai fazer? Ela vai conectar melhor as mensagens entre a bexiga e o cérebro. Então, ela vai dar um pouco mais de percepção. É como se tivesse um sinal de rádio que a gente ouve que não está bem sintonizado. Então, a gente vai sintonizando e vai fazendo esse encontro de comunicação entre a bexiga e o cérebro, tá? Ali a gente usa a região das costas, porque ali a gente tem a inervação da bexiga e do intestino. Então, a gente usa essa região ali parasacral. E aí, essa neuromodulação a gente faz em consultório, na maioria dos casos, se necessário, para aquela criança que for bem indicada e que ela saiba utilizar. Algumas crianças, às vezes, que têm uma enurese um pouquinho mais difícil de trabalhar, a gente pode conversar com a família para adquirir também o aparelho e estar fazendo a neuromodulação em casa. Mas, claro, são pacientes específicos e que a gente também tenha passado ali uma boa orientação para a família, para potencializar o tratamento, tá? Então, a neuromodulação é um dos aliados que a gente acaba utilizando. A uroterapia, que eu já vou falar dela separado, então não vou falar aqui sobre. O TEMAP é o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, então, a depender, né, do caso do paciente, a gente utiliza aquele paciente que não consegue relaxar a musculatura, logo não vai esvaziar bem a bexiga, a gente treina, então, a contração, o relaxamento, a coordenação, tudo isso para auxiliar também a função do assoalho pélvico. Postura e equilíbrio, que eu tinha falado para vocês, que é super importante. A questão daí da combinação com a medicação, né, que não é o nosso tratamento na fisioterapia, mas ele está dentro do tratamento de alguns pacientes. E aí a questão do alarme noturno, que eu acho que é uma coisa que muitos profissionais acabam ouvindo, que os pais também fazem o quê? Eles fazem duas coisas normalmente. Eles acordam a criança na madrugada e aí depois eles descobrem que tem um alarme noturno, eles compram na internet, mas não sabem utilizar, não utilizam da forma correta, ficam frustrados e aí aparecem no consultório. O alarme noturno é literalmente um alarme. Ali, esse que eu mostrei para vocês, é um que está se usando agora sem fio. Tem outro que é importado, ele demora um pouco mais para chegar, mas esse tem sido super eficiente. Tem um com fio também, que ele é menos utilizado, até porque é mais difícil ali a logística com a criança, se ela se mexe, enfim. Mas esse tem sido um custo-benefício legal e as famílias, as crianças têm aderido. Esse alarme tem o sensor, que é aquele menorzinho que está embaixo, que é o que vai ficar na cueca para criança que dorme de cueca, ou na calcinha para criança que dorme de calcinha, ou então na fralda ali, na roupinha que a criança vai estar. Ele tem que ter contato com o xixi que vai escapar, porque ele vai responder à umidade. Então, primeira coisa, ele vai estar conectado lá na roupa ou na fralda da criança. O que está em cima, que é o que vai despertar, ele pode fazer barulho e ele pode vibrar, ou fazer as duas coisas juntos. Como a criança já tem dificuldade de despertar, eu peço sempre para deixar as duas coisas, a vibração e o barulho. E ainda assim, às vezes, demora um pouco para a criança assimilar aquele barulho. Eu falo para os pais que é como se quando a gente começa a acordar sozinho com o despertador, que no começo a gente tem dificuldade de associar aquele som com a nossa capacidade de levantar e sair da cama. Então, às vezes, aquele som vai entrando aos poucos até que a gente aprende a acordar com o despertador e aí não se atrasa, enfim, quando o despertador toca, a gente acorda. Então, é mais ou menos isso também, porque só que no caso deles, com um pouco mais de dificuldade de despertar. Então, o alarme, ele acaba sendo utilizado dessa forma, ele fica ali do ladinho, essa parte que vibra, que faz barulho, e a outra parte, que é o sensor, fica na roupa. Primeira coisa, o alarme vai sempre tocar quando escapar xixi. Por mais que isso não faça sentido, talvez num primeiro momento. Quando começa a escapar o xixi, o alarme toca. É nesse momento que a criança vai ter que segurar o xixi e ir até o banheiro. E aí, o alarme, apesar de
que ele é indicado também para outros tipos de enurese, o mais indicado, segundo a literatura, é para a enurese monossintomática. Então, é para aquelas crianças que só têm o sintoma de enurese, tá? Esse é o perfil de paciente, a classificação de paciente que vai ter melhor resultado com a utilização do alarme. Normalmente, aquela criança que tem vários sintomas associados durante o dia, ela não vai ter uma resposta tão legal com o uso do alarme, tá? Não que não possa ser tentado, mas ele é mais certeiro nas crianças com enurese monossintomática. Outra coisa que os pais vão perguntar, tá, mas o alarme vai acordar a criança, então por que o alarme pode acordar a criança e eu não posso acordar a criança? Quando o alarme tocar, quem vai ter que acordar é a criança. Não adianta o alarme tocar e o pai ir lá acordar a criança. Não. Então tem que ser algo que venha da criança. E aí já entra naquilo que eu falei para vocês de conexão do cérebro com a bexiga. A criança vai conectar o cérebro com a bexiga para ela perceber que ela precisa acordar, porque naquele momento, sim, a bexiga está cheia. Não é assim, será que agora a bexiga está cheia? Não, agora a bexiga está cheia. Porque se escapou, é porque ela não está mais suportando a quantidade de xixi que ela deveria. Então, a ideia é que no início essa criança tenha o escape e ele comece a vazar ali o xixi e ele, né, o paciente, a criança ou a menina ou o menino, segure e vá até o banheiro e faça o xixi. Aí, por exemplo, tá de fralda, molhou a fralda, troca a fralda, deita de novo e se ele tocar de novo, o procedimento é o mesmo. Esse uso do alarme, ele vai condicionando a bexiga a encher mais. Então, ele vai treinando a capacidade de expansão da bexiga. O que, para um momento, é importante, porque num primeiro momento a criança vai acordar de madrugada, porque ela ainda está tendo os escapes. Mas a ideia de condicionar a bexiga é para que daqui a pouco essa bexiga suporte um volume maior de xixi e a criança não precise acordar durante o período do sono. Ela passe a noite inteira sem acordar. Ou então, às vezes, o que acontece ainda ali durante o tratamento é a criança acordar, mas por conta própria, antes do alarme tocar, porque ela já conseguiu perceber que a bexiga está cheia. Por conta do alarme, por conta da neuromodulação, que vai trabalhar esse condicionamento da bexiga e essa percepção da criança também em relação à sensibilidade de perceber que a bexiga está cheia por conta da conexão com o cérebro, tá? O alarme, normalmente, eles indicam, a literatura traz de 4 a 6 meses, não necessariamente vai todo esse período, mas o alarme é importante, porque às vezes fala de 4 a 6 meses, mas a gente vai fazendo o desmame dele. Então, não necessariamente é de 4 a 6 meses todos os dias. Pode ser que tem dia que não toque, quando a criança começa a melhorar, ela vai espaçar mais os dias ali que ela tem escape, então ele não vai tocar todas as noites. Então, não é necessariamente todos os dias em 6 meses. E aí, para a gente começar a fazer o desmame do alarme, desculpa, tem que ter pelo menos 14 noites secas consecutivas, para a gente ter uma noção que esse corpo estabilizou. Teve uma noite seca agora, daí passou 2 dias, teve escape, aí depois teve mais uma noite seca. Não, a gente ainda não considera essa criança apta para o desmame do alarme. Teve 14 noites secas consecutivas, a gente começa a pensar em fazer o desmame desse alarme. Depois eu vou mostrar o exemplo de um paciente para vocês, que a gente conseguiu fazer bonitinho o uso do alarme e o desmame do alarme. E foi bem legal, assim, mas o que eu sempre falo, eu sou muito fã do alarme, só que, quem me conhece sabe, só que tem um problema. Se a criança e a família não estiverem pegando junto para fazer o uso correto do alarme, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, assim, eu sempre sugiro, se a criança tiver ali indicação de alarme, o alarme. Mas eu também deixo claro que para o alarme ter o resultado efetivo, a gente precisa da colaboração da criança e da família, porque ele precisa de disciplina. Tá? E o alarme é um dos tratamentos que tem maior taxa de cura a longo prazo. Então, é muito legal quando a gente vê um paciente que faz início, meio e fim. Só que o que acontece, que eu falei para vocês, é que muitas crianças acabam, os pais já compram o alarme por conta própria na internet, não sabem usar, às vezes usam de forma errada, se frustram, e aí quando a gente fala do alarme, eles falam nem pensar. Não me falem alarme, que eu não quero mais usar esse alarme. Então, é uma questão que a gente tem que ir educando também a família e o paciente nesse sentido.
Aí eu falei para vocês que eu ia abordar a terapia, a uroterapia, um pouquinho separado, porque essa serve para todos os profissionais que estiverem envolvidos com uma criança que tem enurese ou que tem algum distúrbio miccional, tá? A uroterapia, ela vem com uma base da terapia cognitivo-comportamental, então do TCC. São intervenções conservadoras que a gente vai orientar para o paciente e para a família, para conseguir diminuir ali os impactos dos sintomas, aliviar os sintomas e muitas vezes até tratar e curar o paciente em relação àquele distúrbio, tá? Ela serve tanto para as questões de padrão miccional quanto intestinal. Então, a gente vai passar essas orientações tanto pensando na micção quanto pensando na evacuação. Aqui eu coloquei a equipe multi e eu acabo trabalhando bastante com diferentes profissionais, eu sempre entro em contato, porque são as pessoas que normalmente vão estar ligadas ao paciente. Então, sempre muita atenção, quem são os profissionais que estão atuando, o que, que eles estão fazendo, para ver se a gente está passando ali as mesmas orientações, para ver se a gente pode ajudar com mais alguma coisa, para às vezes passar ali, né, o que aconteceu no dia, enfim, acho que essa junção acaba sendo bem positiva e eu particularmente prezo muito por isso, tá? Então, essa equipe multi, ela realmente facilita muito no processo. E aí a gente tem a uroterapia, que a gente chama de uroterapia padrão, que é quando a gente acaba associando ela com a uroterapia específica ou a medicação. Então, a uroterapia padrão vai ser toda aquela parte de orientações que a gente vai fazer em relação à água, em relação ao xixi, como que é legal o posicionamento no vaso, que a criança deve diminuir com enurese os líquidos à noite, se possível, se precisar tomar alguma coisa, só tomar um golinho para molhar a garganta, ali 2 horas, 3 horas antes de dormir, diminuir bem a quantidade de líquido que ela vai tomar, como que ela pode sentar no vaso, para ela apoiar os pés no banquinho, aquela questão que eu falei para vocês de distribuição de água entre de manhã, à tarde, à noite, também entra na uroterapia, as questões intestinais, os alimentos que são mais irritativos para a bexiga, para principalmente ser evitados à noite, porque se essa criança já tende a fazer o xixi na cama, a gente não vai irritar mais essa bexiga. Então, cuidar com os líquidos, com os alimentos que são específicos ali que causam, né, irritação na bexiga, então, para cuidar nesse período, tudo isso a gente já pode fazer na uroterapia. Passar para os pais também, para não acordar a criança durante a madrugada, tudo isso são condutas, intervenções que a gente já pode começar já desde o dia que a criança chega para a avaliação. Mas, de qualquer forma, né, como está ali na última linha, a gente precisa da participação e da motivação da família e da criança, além do profissional. Aqui, só para mostrar para vocês a evolução desse paciente, esse paciente, ele não estava com acompanhamento com medicação, ele estava com fisioterapia e ele não chegou a fazer acompanhamento psicológico. No início até foi sugerido, mas ele acabou não fazendo. E aí, ele chegou comigo, então, aqui em dezembro. Então, a gente tem praticamente esse calendário, a gente usa como uma forma de motivar a criança. Porém, eu estava até discutindo com uma psicóloga semana passada sobre isso. Se a gente vê que o calendário está fazendo o efeito reverso, que está mais frustrando do que motivando, a gente deixa ele de canto por um tempo também. Mas eu sempre explico para as crianças que no começo a gente vai ver mais chuva, que são as noites que teve escape, do que sol, que foram as noites secas. Depois, quando a gente vai aqui para janeiro, a gente já vê noites de sol, noites de chuva, e tem algumas noites ali que tem uma nuvem com sol, porque era uma noite que ele começava a ter um pouquinho de escape e finalizava no banheiro. Esse paciente utilizou o alarme, tá? Depois aqui a gente tem fevereiro, então a gente teve aqui 2 noites que realmente teve escapes, e aqui a gente teve algumas noites que são 3 noites com algumas gotinhas só, e o paciente terminou no vaso. Depois a gente tem março, que teve 2 noites com escape. Peraí. Opa, peraí, deixa eu voltar. Aqui. Depois a gente teve abril, também 2 noites, e aí a gente teve aqui quando ele estava indo para a finalização, que depois ele parou de anotar no diário, porque ele falou: já são muitas noites de sol, agora eu vou te falar só quando for chuva. Então, aqui, por exemplo, nesse mês de maio, não foi ainda de alta, mas ele teve só uma noite com escape, e principalmente aqui a mãe até botou futebol mais água,
porque eu peço para eles, mesmo com a alta do tratamento, manter alguns cuidados para essa bexiga ficar mais estável a longo prazo, tá? Então, foi uma noite que ele jogou futebol, passou muito da cota de líquido e acabou tendo escapes ali durante o período da madrugada. Para finalizar, só para passar algumas considerações para vocês, enurese não é birra e nem culpa da criança, não é motivo para castigo, que eu acho que, né, deixei bem claro com a minha fala lá no início. Também falei lá, né, que a enurese melhora com o tempo, mas em quanto tempo? Então, isso é uma coisa que a gente precisa, como profissional, pensar e também passar para os pais isso, né? Melhorar, melhora, mas em quanto tempo? Quais são as consequências que essa enurese vai trazer nesse período que não está sendo tratada? Como eu já tinha falado também, afeta a autoestima, confiança e segurança da criança, além das questões de limitação social. E esse é bem importante pensando, né, nós, como profissionais de saúde, investigar e observar com seriedade e consideração, pensando em encaminhar para um tratamento especializado ou até, né, se o profissional for capacitado para isso, realizar um tratamento especializado. Aqui eu coloquei as referências, eu deixei bem pequenininha porque eu queria que coubesse tudo num slide, mas depois vocês podem pegar, eu posso passar também as referências para vocês. E aí seria isso. Deixa eu voltar para cá. Não sei ainda quem está aqui, se tem dúvidas, se querem fazer alguma consideração. Estou super à disposição para a gente conversar sobre isso também. Oi, Ana. Oi. É a Fábio, tudo bem? Tudo. Primeiro, eu queria te parabenizar, muito boa a tua aula. Tem uma ótima didática, adorei. Ai, muito obrigada. mesmo. Eu tenho um sério problema de falar de enurese porque eu não quero parar. Ana, eu tenho uma consideração e tenho uma dúvida. Tá. Uhum. Acho que só assim, né, até por a gente estar falando com vários profissionais, né? Para quem não me conhece, eu sou pediatra, trabalho na mesma clínica ali que a Ana, mas eu trabalho também no hospital infantil. E eu falo que a gente é meio amostra viciada ali, né? Mas uma coisa que eu gosto de deixar como um alerta, não sei qual que é a tua vivência disso, até porque teus pacientes, acho que a maioria são pacientes, não que isso não aconteça, né? Sim. Com pessoas com poder aquisitivo, mas ali a gente vê muito a gente passa um mês inteiro no ambulatório de violência sexual, né? E a gente vê muito a incidência da secundária, né? Que tu comentou, a Isso, criança que já perfeito. tinha adquirido o controle e acabar começar com os escapes. Então, isso era uma coisa que fazia parte da nossa anamnese ali nesse ambulatório, né? E quando a gente atendia também essas crianças ali a nível de emergência, e é uma coisa que me chama sempre muita atenção, talvez pelo trauma, né? Sempre que eu pego uma criança que já tinha um controle e perde esse controle, eu sempre penso e tento investigar, e na mínima suspeita, nosso papel ali não é ser detetive, nem polícia, nem nada, é só realmente suspeitar, né? E acho que só como um alerta aí para todo mundo, né? E a dúvida que eu fiquei foi ali do alarme, tá? Tá. Confesso que eu tinha ouvido falar muito por cima do alarme, então não Uhum. ficou tão claro para mim. Tá. Na questão, assim, do porquê que... Na verdade, assim, pensando que ele vai ajudar a bexiga a aumentar a capacidade Uhum. vesical, no caso, se a criança não tiver uma alteração no ultrassom, ele não é indicado? Então, a gente tem que cuidar principalmente com aquelas crianças que vão ter poliúria, que elas já têm uma capacidade muito aumentada da bexiga. Pois é, essas crianças não se beneficiariam. Isso, essas crianças muito provavelmente não, a não ser que, por exemplo, elas entrem com a medicação que regule bastante a produção. Porque a medicação vai ajudar também na questão da produção, no excesso. Então, se essa criança está bem estável com a medicação, que ela não está com aquele excesso, ela vai acabar sendo melhor beneficiada. Agora, se é uma criança que a gente vê que ali no diário ela vem com volumes muito altos durante o dia, e aí provavelmente é aquela criança que vai fazer o xixizão, e no ultrassom também veio um volume muito alto, a gente acaba tendo um pouco mais de cuidado porque a nossa ideia aqui de condicionar melhor essa bexiga é para que tenha mais espaço para armazenamento. Mas se é uma bexiga que armazena muito porque produz muito, a gente tem que cuidar com a produção. Entendi. E outra dúvida,
o ultrassom, ele tem alguma recomendação diferente do ultrassom? Eu sei que daí ele vai calcular depois que a criança urinar também, né? Para ter o resíduo pós-miccional. Mas eu digo preparo para ser feito antes, né? Tá. Isso é uma coisa legal de tu perguntar, porque acontece às vezes dos pais não comunicarem, enfim, ou às vezes não ir ali nada escrito, e aí chega lá, quem vai fazer acha que é para fazer no adulto, aí a criança já tá com vontade de fazer xixi, até chegar na vez da criança, às vezes a criança já fez xixi, aconteceu isso com um paciente meu. Eu vi que a Sá levantou a mão e ela pede bastante esse ultrassom, então se ela quiser colaborar. Não, e até porque no adulto, eles pedem, chegou, beleza, teu exame é o, sei lá, o próximo, você tá com vontade de fazer xixi, fez xixi faz quanto tempo, toma um monte de água aí na recepção, aguardando, e daí vai fazer. Mas isso vai alterar, vai falsear? Como é que isso funciona? Eu peço, tá? Depois a Sá pode falar também como que ela encaminha. Até hoje ela me mandou 2 prescrições para 2 pacientes. Eu peço sempre para eles ir tomando água, mas de uma forma confortável. Nunca tomar água a ponto de ficar muito apurado, porque senão também eles tomam água demais. E aí, realmente, a hora que vai lá fazer xixi, aí acaba que parece que é aquela criança que tem urgência, mas na verdade ela só tomou muita água. Então eu peço para eles tomarem um pouco mais do que eles já tomam, porque assim, o perfil de pacientes quase não toma água, assim, é incrível. Se deixar, eles passam o dia todo com o mínimo de água possível. Então eu falo para eles tomarem uma quantidade que eles vão percebendo que tá dando vontade de fazer xixi, mas não tomar demais também. É difícil, porque por isso que é legal o diário para complementar, porque a gente não tem certeza se eles vão passar do limite, digamos assim, né? Porque às vezes se empolgam, vão fazer o exame e aí querem tomar água, água, água. Então, normalmente a gente sempre pede quando o meu paciente é compartilhado com ela, ou ultrassom e o diário, para ver se os dois fecham. E ainda ali a gente tem a oportunidade de ter a urofluxo também, que também vai acabar vendo volume. Então, se é aquela criança que a gente começa a ver que cada exame tá uma coisa diferente da outra, tem que dar uns passinhos para trás e ver aonde ali que pode ter acontecido alguma coisa no preparo para os exames, para eles terem urinado muito ou pouco, né? Às vezes ali a gente avisa sempre, para urofluxo tem que ir bebendo água, mas uma quantidade confortável. Aí às vezes chega lá, não tomou nada de água. Daí vai fazer o exame, 30 ml. A gente sabe, olha para o diário, a criança fez 100, 200. Não, esse 30 está totalmente fora, não é uma criança que tem essa capacidade. É porque ele é uma foto, né? E o diário já vê mais uma perspectiva Exatamente, maior. por isso que eu falo para os pais. Eu sei que o diário é muito mais trabalhoso do que lá fazer o ultrassom e do que vir aqui fazer o urofluxo, mas ele acaba confirmando para a gente algumas coisas, ou então excluindo também algumas coisas que a gente imagina que possa estar acontecendo ali naquela bexiga. Deixa eu só liberar, acho que essa consegue liberar, né? Não precisa liberar. Tá. Então, na verdade, eu ia falar exatamente o que tu falou, e tu falou brilhantemente. Assim, Fábio, eu falo para a família, ó, faz o xixizão antes de sair de casa, vai tomando aguinha no caminho, chega lá no laboratório, vai tomando mais um pouco. É importante estar com vontade. Mas a questão de comparar o diário, que a Ana falou, é bem importante, porque assim, eu já tive paciente meu que eu olhei, peraí, 300 ml de xixi, uma criança pequena. Aí eu falei, mas o que aconteceu? E aí vinha um diário. 180, 120, 150 e lá 300 no ultrassom. Aí o que aconteceu? Não, ela ficou brincando com a outra criança. Quem tomava mais água. Tomava mais água, entendeu? E aí, Sim, tá. aí falseia. Ou então, por exemplo, teve resíduo, né? Sobrou um resíduo importante, mas a mãe. Então, mas é que na hora ela sentiu vontade de fazer cocô, na hora de fazer xixi. Então, aí eu vejo que, assim, a criança já tinha era uma paciente que eu já acompanho um tempo. Ela tinha outros exames que não tinha resíduo e naquele ela tinha resíduo. Mas na hora de fazer xixi, ela teve vontade de fazer cocô, ela segurou o xixi. Então, não saiu tudo. Então, por isso que eu sempre peço os 3, sabe, para fazer essa comparação. Quando já está um tempo, às vezes eu não peço o urofluxo, porque as famílias ficam, e tal, não sei o quê, reclamando um pouco. Mas o diário eu gosto sempre de pedir o ultrassom, para poder acompanhar como é que está esse enchimento, esse esvaziamento dessa bexiga, sabe? Sim. Uhum. Muito obrigada, gente. Como eu acabo fazendo a urofluxo, eu já pergunto todo como foi o pré-momento do ultrassom e tudo também
pré ali urofluxometria. Então, fez xixi, que horas que fez, tá com vontade, de 0 a 10, quanto que tu percebe que tu tá, até para perceber, né? Não, fez um volume muito grande e me disse que tava com 3 de vontade. Não tá batendo com o que a criança me passou. Então, eu vou anotando essas considerações também, para depois ficar mais coeso ali a nossa conclusão dos exames, né? E isso que a Fabi falou, gente, da questão só, a Sá já vou liberar de novo, mas essa questão da questão do abuso que ela tinha falado, a gente acaba, né, na fisioterapia pélvica, talvez tendo um pouco mais de contato com isso, é bem importante a gente prestar atenção para isso, porque muitas vezes não vai ser também o que a gente vai receber ali de fala, né, da criança, enfim, pelo menos na fisioterapia pélvica, mesmo os adolescentes, eu sempre deixo o pai ou a mãe ou o responsável junto, então isso também às vezes pode dificultar se a criança quiser contar, se a criança quiser falar alguma coisa, então muitas vezes a gente tem que dar atenção aos sinais também, perceber, né, até a própria questão ali física e ficar de olho nisso, porque a enurese secundária, como está muito ligada com esses fatores emocionais, psicológicos, pode sim ter relação com abuso, ou que já aconteceu, ou que ainda acontece. Então, infelizmente, isso é comum e aí a gente precisa dar uma atenção maior também. Sá, acho que tu ia falar alguma coisa. Não, eu só ia fazer um comparativo da bexiga hiperativa, mas acho que não cabe, mas, enfim, já comecei a falar. É que, por exemplo, voltando à questão do ultrassom, muitas das vezes, eu vou falar meninas que eu vi que eram as que estavam aqui, eram mulheres, a criança tem uma baixa capacidade, e aí até a família fica duvidando, nossa, mas é muito pouco, será que aquilo é mesmo? Então, o diário é bem feito. Outra coisa, quando pedir um diário, eu não falo assim, então é uma anotação em casa. Eu falo assim, ó, eu vou te pedir um exame que é muito importante, que é feito em casa. Porque se você coloca que é um exame, eles dão valor. Quando você fala assim, é um diário, uma anotação, as pessoas não dão valor. Então, eu gosto de falar, aí eu falo, ó, compra um pote para fazer o xixi no pote, a marcação, explico bem, mas mesmo assim, eles saem com dúvida. Às vezes, eles mandam mensagem para a recepção, que está com dúvida, chega na hora da urofluxo, tem dúvida, mas eu gosto de florear que é um exame, porque assim eles não fazem, eles não dão atenção no diário, e aí vem com tudo, com ultrassom, com urofluxo, tá, mas cadê o diário? Não fez, né? Então, é importante. Pensando no paciente do SUS, esse diário é algo que é barato, né? Vai guiar muito o tratamento e não tem custo para esse paciente. Então, é uma ferramenta que é importante ser usada. Perfeito. Mais alguém tem alguma consideração, alguma dúvida? Qualquer coisa a gente vai conversando, senão eu vou fechar aqui, eu parar de compartilhar. E aí, se alguém tiver alguma coisa, pode falar, senão. Essa aula fica salva depois, né? Ela vai para o meu e-mail e depois eu coloco no YouTube. Tá, perfeito. Posso... Deixa eu só tirar mais uma dúvida. Pode falar. Não sei qual é a tua experiência da Sabrina de crianças que a vontade de fazer xixi está muito ligada com a ansiedade. Tipo assim, a gente vê muito assim, na hora do exame físico, a criança não quer ser examinada. Eu preciso fazer xixi. Ou então vai sentar para comer, não quer comer, não gosta daquela comida. Eu quero fazer xixi. E o quanto que isso de fato impacta, e a abordagem, se ela vai ficar mais com a questão da psicologia, ou se não, se a abordagem ela vai acabar tendo que ter essa visão também da fisioterapia pélvica, porque isso vai acabar a longo prazo fazendo alguma alteração ali, que vocês também conseguem atuar. Tá. Qual seria a abordagem nesses casos, assim? Tá. Teria que ver se essa criança já tem uma bexiga hiperativa ou se ela é uma potencial paciente a desenvolver uma bexiga hiperativa. Tenho e já tive pacientes com, por exemplo, 22 xixis no dia. Na criança, a gente fica ali de 4 a 6, crianças maiores vão até 8, dependendo ali da ingesta de líquido também. Então, essa questão da bexiga hiperativa, quando já é uma bexiga hiperativa, eu gosto muito de tratar as duas coisas combinadas.
tanto a físio, para dar uma desacelerada nessa bexiga, para a gente trazer ali, principalmente a neuromodulação, exercício de relaxamento, porque normalmente o assoalho pélvico já está bem tenso, para relaxar essa musculatura, para também não irritar tanto a bexiga. Aí a gente orienta as questões ali alimentares, né? Não questões nutricionais, mas o que irrita mais a bexiga, o que irrita menos, enfim. E aí a gente já trata como uma bexiga hiperativa, que às vezes a criança ali tem essa urgência, já tem ali junto um escape de xixi, pode ter outras coisas associadas. Se às vezes ela está mais com sintomas ansiosos, mas ela ainda não tem de fato uma bexiga hiperativa, aí muitas vezes ela pode começar a tratar ali com um acompanhamento psicológico, porque se o gatilho for a ansiedade, ela vai conseguir amenizar isso e aí o funcionamento da bexiga vai acabar melhorando também. Mas é legal investigar, por exemplo, quantas vezes ela está fazendo xixi no dia, se é só em determinados locais e, enfim, né, com determinadas pessoas que ela acaba tendo isso, para entender um pouco melhor até que ponto isso realmente ainda é só comportamental ou já tem ali algumas questões físicas, digamos assim, instalada. Mas esse perfil de pacientes são perfis de pacientes potenciais para desenvolver uma bexiga hiperativa se já não tem. Entendi. Obrigada, Ana. Imagina. Acho que é isso. Podemos finalizar. Agradeço também a participação. Ana. Oi? Ah, tá. Obrigada. Obrigada, viu? Imagina, obrigada também. Boa noite, gente. Boa noite, beijo. Beijo.